Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Estimo que estejam bem. Meu nome é Victor. E antes de tudo eu queria pedir desculpas pela minha ausência aqui, né? Não fiz vídeo de pré-jogo de Santos e Flamengo. Não fiz vídeo de pós-jogo. Não fiz nenhum vídeo entre o jogo de Flamengo, Santos e Flamengo, e o jogo da Sul-Americana do Santos e Cuenca. Também não fiz o vídeo de pré-jogo de Santos e Cuenca e nem de pós-jogo. Tive um probleminha, meu cachorro ficou doentinho e acabou falecendo. Então todo esse período de cuidado e do falecimento também, tratar do falecimento dele, né? E tentar cuidar nos últimos dias de vida dele me, me custou bastante tempo e fora o trabalho também e o estudo. Então acabou comprometendo o meu tempo, não consegui gravar vídeo. Mas enfim, espero que ele esteja descansando agora. Foi um cachorro muito bacaninha. E enfim, Dominique está nos nossos corações. Mas enfim, o que não está nos nossos corações foi o resultado de Santos e Flamengo. Gostaria de conversar com vocês sobre esse jogo, né? Me disseram, você ficou com medo de gravar pré-jogo e falar besteira e fazer uma prévia de um jogo muito bom pro Santos, e o Santos tomou uma goleada e ficou bolado demais para gravar um pós-jogo. Não, o pré-jogo não. Eu acho que no pré-jogo mesmo eu falaria que o Santos ia perder o jogo, e se ganhasse, se empatasse, né, se conseguisse um ponto, eu assinaria embaixo. E eu acho que o que me deixou bolado foi o resultado como foi, né? E também não foi por isso que eu deixei de gravar o pós-jogo, porque eu tô gravando um vídeo agora de análise desse jogo. Eu acho que o Santos escolheu uma tática boa, né? Uma tática boa, de contra-ataque, de segurar o Flamengo, não apresentar tantas chances assim para o Flamengo, né? Não disponibilizar grandes chances para o Flamengo, não deixar jogadores-chave com espaço para uma finalização ou para dar um passe. Uma vez ou outra até aconteceu quando o ponta direita do Flamengo ele tinha a opção de tocar para a direita pro Arrascaeta, que estava passando sozinho. Aí ele deu um bicão. Também teve um lance que o Lucas Veríssimo, por extrema confiança, né, tentou sair jogando e deu a bola na entrada da área, assim, deu no pé do Arrascaeta e acabou não dando nada. O Santos estava controlando bem o jogo, né? O Flamengo com mais tempo com bola, mas o Santos com sustos, né? Com estocadas. O Santos chegava lá, conseguia contra-ataques, conseguia segurar a bola certo tempo, e tá um jogo interessante, sabe? O Santos não estava sendo amassado. E vira o segundo tempo, né? Logo no início do segundo tempo, o Santos consegue um contra-ataque perfeito com o Lautaro, que, como eu já disse, o Lautaro é um jogador interessante. O problema dele é a finalização, né? A escolha de finalização. Só que dessa vez ele escolheu uma baita finalização. E é isso, né? Ele tem uma boa marcação, corre bem. E o Santos conseguiu fazer uma jogada. E parou por aí o jogo do Santos, né? O Santos, ele só precisava fazer o que já estava fazendo. O Flamengo desde o início tinha na sua cabeça que precisava atacar, que precisava ganhar o jogo, que o Santos jogaria no contra-ataque e o Santos continuaria jogando no contra-ataque. Só que o Santos precisava jogar num contra-ataque de uma maneira diferente. Mas, assim, eu não acredito a derrota ao Cuca, porque o Santos tomou um gol muito rápido, não por erro do Cuca, mas eu acho que assim que o Santos fez o gol, ou 5 minutos depois, mas eu acho que assim que o Santos fez o gol, mas também sabendo da história, sabendo do fim da história, né, no que houve, eu tenho essa opinião. Não, acho que na hora assim, no jogo eu tinha comentado. O Santos já devia
ter preparado modificações para conseguir ficar com bola e com qualidade, porque Tassiano já não estava com tanto gás assim, o Lautaro não estava com tanto gás assim, o meio do campo do Santos, acho que o Gustavinho já estava com amarelo, o Oliva já não estava com tanto gás, então acho que o Santos tinha que oxigenar o time e dar qualidade para esse time. Como o Gabriel entrou muito bem, o Moisés entrou muito bem, o Roleiser entrou bem. Eu acho que o Santos precisava oxigenar o time com qualidade, de uma maneira em que o Flamengo se assustasse, né? Imagina, o Flamengo tenta atacar, toma um contra-ataque, aí fica o Gabigol e o Léo Pereira, um contra um, e o Gabigol quase faz um golaço. Não precisa nem fazer, porque 2-0 é placar encaminhado, 2-0 no segundo tempo é placar encaminhado. Mas imagina, o Santos consegue um contra-ataque com o Gabigol, o Santos com 1-0, e a bola bate na trave, ou o goleiro pega e enfim, não acontece o gol. O Flamengo ia falar, ixi, tem qualidade lá do outro lado. Mas não, o Flamengo ele se lançou totalmente à frente, né? E antes do gol do Pedro, o gol do Zé Ivaldo, né? Que se o Pedro fosse do Santos, esse gol não seria dado nunca pro atacante do Santos, mas deu, né? Porque o Pedro tá passando o Gabigol, é o Pedro, enfim. O Flamengo tinha feito um gol com o Léo Ortiz, só que o gol estava impedido, estava visivelmente impedido, porque por mais que ele não tenha encostado na bola, encostou. Ele participa da jogada, né? Porque se ele não está aí, o zagueiro do Santos deixaria a bola pro goleiro, né? Protegeria aí, mostraria pro goleiro que a bola era dele, ou daria um bicão tranquilamente. Não teria alguém ali para atrapalhar a ação do jogador do Santos. Mas enfim, impedido. Aí o juiz deu impedido, né? Aí o Santos cobrou, não, peraí, porque os jogadores aqui do Flamengo estão reclamando. Aí demorou, tá impedido mesmo, porque tava impedido, ia ser muito feio não dar esse gol, né? Não dar um impedimento. Aí se criou uma atmosfera de estamos sendo roubados, olha o gol que tiraram da gente, a gente vai buscar, vamos Flamengo. E o Flamengo, por ser um time melhor, se lançou para frente. Aí teve aquele lance, né? A bola foi lá no Barreal e foi lá no Arrascaeta com a marcação do Barreal. O Barreal ele foi juvenil, foi pênalti, mas assim, se for dar esse pênalti, ele vai dar 50 pênaltis no campeonato, porque lances assim acontecem a todo momento. Então, como se criou naquele primeiro lance uma atmosfera de estamos sendo roubados, aquele pênalti ia dar com certeza. Aí o jogo foi pro brejo, né? Jorginho bate muito bem, o Brasil até foi bem, deu uma esperadinha, só que ficou um pouquinho atrasado na jogada e o jogo foi embora, né? Foi embora, aí aquela jogada do ponta direita do Flamengo, deixando pro Arrascaeta, pro Paquetá, e o Paquetá fez um golaço. O jogo foi embora muito rápido, né? Muita qualidade. O Santos até fez uma jogadinha boa com uma associação de Roleiser, Bom Tempo, Gabigol e Lautaro. Só que o Lautaro jogou a bola por cima do gol. Mas é isso. Nesse jogo eu vi uma qualidadezinha do Santos. Eu vi algo positivo, né? Eu vi algo positivo. E, cara, isso é uma frase muito importante, dentre várias importantes que o futebol tem, é que não se pode ter jogador ruim no elenco, que uma hora ele vai ser usado. E é o que acontece com o Zé Ivaldo, né? Às vezes até dá dó, mas pô, já não tá dando para ter tanta dó assim, porque há quantos jogos ele já contribui um resultado. Ele já fez pênalti no Atlético Paranaense, fez pênalti no jogo contra o Guarani, fez pênalti no jogo contra o Corinthians, fez gol contra no jogo do Inter,
fez nesse contra o Flamengo. Quantos resultados a mais ele vai tirar do Santos? Sabe? Fora as indiretas, né? Que não geram gol, ou geram gol, só que ele é maquiado, né? O erro dele é maquiado por um bom chute do atacante, ou enfim, né? Um erro de posicionamento que não fica gritante o erro dele. E não se pode ter um jogador ruim, né? Aí é um erro de planejamento. É um erro de planejamento porque o Santos tem o Zé Ivaldo não só por isso, né? Porque o Igor Vinícius estava suspenso e quem era o reserva imediato? Ah, era o Mike. Por que o Mike não jogou? Porque ele está machucado. E é uma lesão que ele está tratando há muito tempo, né? Há muito tempo é sabido que ele está com essa lesão. Aí o Santos tinha o JP Sherman, que é um jogador promissor, né, da base do Santos, e jogou bem a copinha. Estava jogando bem no Coritiba e o Santos não exerceu o direito de puxar ele, de pegar ele de volta, sabe? Falou, ah não, vamos assim mesmo. E, pô, aí ficamos sem lateral direito, né? Ficamos sem lateral direito, teve que colocar o Zé Ivaldo. Aí a gente vai falar assim pro Cuca, ah, que vacilo, Cuca, poderia colocar o Sub-16? Poderia, mas o jogo tava dando certo, né? O jogo tava dando certo. E o Cuca tá aí há quanto tempo? Tá aí há um mês? Ele fez um jogo aceitável, muito aceitável contra o Flamengo, que foi tirado por um erro individual. Então acho que esse jogo está na conta de Zé Ivaldo e diretoria do Santos. Esse erro do Cuca que eu menciono de não trocar rápido o time, não dá pra saber, né? Porque pode ser que aí o Santos tira, Tassiano, coloca o Moisés e tira o Barreal. O Barreal tava de lateral. Acho que o Escobar tava de lateral mesmo. Barreal e coloca o Gabigol, né, para ficar uma duplinha de Tassiano e Gabigol correndo, o Tassiano correndo mais, ou deixa o Lautaro para correr mais e coloca o Gabigol. Aí o Flamengo vê que o Santos ganha gás, mas perde correria, né? Porque são jogadores que estão mais descansados, mas correm menos. Aí o Flamengo se lança mais ao ataque. Então não dá muito para saber. Então não dá para colocar na conta do Cuca isso. E, enfim, eu acho que o que fica de saldo positivo é que o Santos tem uma arma. O Santos pegou o melhor elenco do Campeonato Brasileiro e teve uma arma. Eu acho que também foi irritante de assistir o jogo pela GE TV, porque o Jorge Igor, que ama falar do Santos, ele é santista, ama falar do Santos quando o Santos está mal, né? Aí falou, nossa, é um amasso do Flamengo sobre o Santos não tem nenhuma estratégia. Aí tomou o gol, o Flamengo murchou, né? O resultado não transmite o que é o jogo. O Santos está ganhando com uma estocada, é a estratégia. Quando o Santos está fazendo isso, quando o Santos está jogando contra o Corinthians na Vila, o Santos estava atacando mais, só que estava 0-0 o jogo, foi dito, o Corinthians está melhor, porque dentro da tática do Corinthians, o Corinthians está fazendo algo melhor. Agora, contra o Flamengo não, o Flamengo é o soberano. Se o Flamengo não fez o gol ainda, é porque o outro time tá com medo e tá lá atrás. Estacionou o caminhão dentro do gol, na área. E tava muito irritante de assistir esse jogo na GE TV. Aí teve o primeiro lance que não foi reprisado, não foi divulgado, não mostraram em lugar nenhum. Um dos primeiros lances do jogo. O Santos sai com a bola, dá um bicão. Aí o Bom Tempo ele joga a bola pra frente e o zagueiro do Flamengo dá um chute no peito do Bom Tempo. E nada foi dado. Não foi analisado. Não é cartão vermelho? Ok, mas pô, nada. Não é citado esse lance.
Eu acho que poderia sim ser cartão vermelho e o jogo muda dali, ou cartão amarelo, porque pelo menos falta foi. Foi falta, mas nada. Nada. Nada acontece. E, pô, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Estão querendo transformar o Campeonato Brasileiro num campeonato espanhol. Ou pior, num campeonato alemão, né? Porque o campeonato espanhol seria Flamengo e Palmeiras, o Real Madrid e Barcelona. Estão querendo criar um Bayern, né? Um campeonato alemão, que é só o Bayern, é só o Flamengo. E todas as mídias aceitam isso. Aceitam isso. E isso não pode acontecer. Mas enfim, eu acho que pontos positivos do jogo é o Gabrielzinho, muito bom jogador. Lautaro se mostrou capaz e útil em algumas possibilidades. E vamos ver, Veríssimo, maravilhoso. Luan Pérez, triste, afobado, medroso, enfim. Luan Pérez, Gustavinho e Lautaro, pontos positivos. Rony poderia estar jogando esse jogo. O Rony seria muito positivo nesse jogo. Muito. Mas enfim, peço que você se inscreva no canal, deixe sua curtida aí, comenta o que você achou desse jogo, quais foram sua impressão sobre esse jogo, e vamos falando sobre isso. É nóis.